Está no ar, resumindo o mundo. Já imaginou luzes estranhas cortando o céu da Amazônia lá nos anos 70? E assim, não só luzes para se olhar. Há relatos de que elas atacavam pessoas mesmo, deixavam marcas, sabe? Um rastro de medo. O fenômeno ficou conhecido como chupa-chupa, bem sinistro. É um nome que já assusta, né? E marca bem a natureza do que as pessoas sentiam que estava acontecendo. Pois é. Hoje a gente vai fundo num dos casos mais fascinantes e polêmicos da ufologia aqui no Brasil, a Operação Prato. Foi uma investigação militar oficial da Força Aérea sobre esses eventos lá no Pará, principalmente na região de Colares. Uma investigação militar sobre OVNIs em plena ditadura. Isso por si só já é bem chamativo. Exatamente. E para entender isso, a gente fuçou em bastante coisa. Jornais da época, que mostram bem o clima local, documentos militares que vieram a público, alguns oficiais, outros vazados, né? Relatos de gente-chave, como uma médica e um militar que comandou a operação. E também tem análises mais recentes de pesquisadores tentando juntar as peças desse quebra-cabeça todo. Então, a nossa missão aqui é tentar entender o que realmente aconteceu em Colares, qual foi a real natureza daquilo, como é que os militares responderam a esses relatos tão bizarros, o que os documentos de fato revelam e o que será que ainda está escondido. Vamos explorar as evidências, as muitas contradições e o impacto que isso tudo teve e tem até hoje. Ok, então vamos lá. Vamos desembrulhar isso. A coisa toda começa a esquentar mesmo em 1977, lá em comunidades ribeirinhas do Pará. Colares, Vigia. Isso, o pessoal, moradores simples, pescadores, começam a ver aparelhos, corpos luminosos no céu, com movimentos estranhos, nada parecido com um avião. Mas aí vem o chupa-chupa. Não era só observar. Não mesmo. Surgem os relatos desses feixes de luz que atingiam as pessoas. E o que é impressionante, causavam danos físicos reais. E isso não é só boato, tem documentação. Tem. A doutora Welaide Cecim Carvalho, ela era a médica da Unidade de Saúde de Colares na época. Ela atendeu dezenas de pessoas. E o que ela descreveu é bem específico, né? Não era algo vago. Nada vago. Ela notou queimaduras de primeiro grau, marcas na pele tipo picada de agulha com 2 furinhos paralelos. Bem estranho. Nossa. E mais, paralisia temporária, que eles chamam de paresia, fraqueza extrema, astenia, tontura, tremores, febre, até anemia. E qual foi a conclusão dela? Diante de um quadro tão esquisito e recorrente, ela registrou como sintomatologia de etiologia desconhecida. Ou seja, a medicina da época não sabia explicar a causa. Importante isso. Não era histeria no laudo dela, era causa desconhecida. Exato. E parece que Colares não foi um caso isolado, né? Tiveram coisas antes, em outros lugares ali perto. Sim, tem um contexto. Meses antes, na Ilha dos Caranguejos, lá no Maranhão, um incidente com pescadores, queimaduras graves, e um deles morreu supostamente de choque emocional depois de ver um fogo. Meu Deus! E também em Viseu, no Pará, já tinha relatos de uma lanterna com luz forte e até a ideia de algo que sugava sangue. O apelido chupa-chupa não veio do nada. Dá pra imaginar o clima de pânico que se instalou por lá. O povo chamava de luz do diabo, luz vampira, um medo real misturado com o sobrenatural. Total. A reação das comunidades foi de desespero, né? Acendiam fogueiras enormes, batiam latas, soltavam fogos de artifício, qualquer coisa para tentar espantar essas luzes. Rezavam juntos. Sim, rezas coletivas. Teve gente que até pegou em arma. O negócio ficou tão tenso, tão fora de controle, que o prefeito de Colares fez o que pôde, pediu ajuda para as Forças Armadas. E aí que os militares entram oficialmente na história. O ICOMAR, que é o Comando Aéreo Regional lá em Belém, decidiu investigar. Foi aí que nasceu a Operação Prato.
formalmente em outubro de 1977. Quem estava no comando disso? Bom, a coordenação geral era da Inteligência da Aeronáutica, a segunda seção, chefiada pelo coronel Camilo Ferraz de Barros. Mas quem foi para campo mesmo, no comando operacional, foi o capitão Uirangé Holanda. Holanda, esse nome é central na história, né? Muito. Ele era do Paraçar, o esquadrão de busca e salvamento da FAB. Um cara experiente. A equipe dele tinha outros agentes de inteligência, médicos, militares, e depois a coisa cresceu e envolveu até o SNI, que era o serviço secreto do governo na época, e o CISA, o Centro de Informações da própria Aeronáutica. O negócio ficou sério. E como eles agiam lá em Colares? Chegaram fardados com estardalhaço? Nada. Bem discretos. Montaram base sim, mas operavam à paisana. Usavam carros comuns, descaracterizados. A ideia era observar sem interferir ou, pelo menos, sem parecer que estavam interferindo oficialmente. Entendi. E a rotina era intensa, imagino. Sim, vigílias à noite para tentar pegar os fenômenos e durante o dia entrevistas com os moradores, coletando relatos. E eles tinham equipamento para registrar, né? Tinham. O que eles usavam? Olha, para a época era um equipamento razoável. Câmeras fotográficas com lentes teleobjetivas para pegar detalhes à distância, filmadoras Super 8 e até Super 16, gravadores de áudio, binóculos. Para documentar mesmo. E até um teodolito, aquele instrumento para medir ângulos e posições, talvez para tentar calcular a trajetória, distância dos objetos. O resultado foi, bom, uma montanha de material. Quanto material? Os números que circulam são impressionantes. Falam em mais de 500 fotos, umas 16 horas de filme e tipo umas 2.000 páginas de relatórios. Se isso tudo existe mesmo e onde está, aí já é outra história. A questão do acesso a esse material é um ponto-chave. Mas, ok, aqui a coisa fica ainda mais interessante. Porque os próprios militares, com todo esse aparato, registraram coisas inexplicáveis. Não são só relatos de morador. Exatamente. Isso é o mais maluco da Operação Prato. Os relatórios oficiais, aqueles que foram liberados, descrevem fenômenos que desafiam a nossa compreensão de tecnologia da época. O que eles descrevem, por exemplo? Falam de objetos luminosos de várias formas. Às vezes circulares, às vezes meio disformes e indefinidos. Teve um relato de um formato tipo bola de futebol americano e cores variadas. Amarelo, vermelho, azulado. Tá, mas luzes estranhas podem ter várias explicações. Sim, mas o comportamento delas é que pega. Os relatórios falam de velocidades altíssimas, estimadas até como supersônicas, e manobras que, bom, simplesmente não dá para fazer com avião ou helicóptero. Que tipo de manobras? Curvas fechadas de 360 graus, paradas súbitas no ar, movimentos em zigue-zague, voos muito baixos, tipo a poucos metros do chão ou da água, sem fazer barulho às vezes, coisas assim. Uau! E tem algum registro específico que se destaque mais? Tem vários. Um que chamou atenção foi um objeto que teria ficado pairando sobre agentes do SNI e da FAB na Baía do Sol. Outro, talvez o mais famoso, é o do objeto gigante de uns 100 metros sobre o rio Guajará. 100 metros. Enorme. Sim, e segundo o capitão Holanda contou muitos anos depois, esse objeto tinha uma espécie de porta, e de lá teria saído um ser luminoso, um tipo de humanoide voador. É um relato bem forte. Nossa Senhora! Isso contado pelo comandante da operação? Exatamente. Mas aí entra a grande contradição. Apesar desses registros e relatos dos próprios militares em campo, não havia um consenso dentro da operação sobre o que diabos era aquilo. Como assim? A equipe estava dividida? Parecia que sim. De um lado, você tinha o capitão Holanda. Anos mais tarde, já na reserva, ele deu entrevistas bombásticas para a revista UFO, sabe? Sei, lembro disso. Ele afirmou com todas as letras. Eram OVNIs, naves extraterrestres. Detalhou encontros, disse que sentiu medo de ser abduzido. Ele parecia absolutamente convencido. E do outro lado, quem duvidava? Bom, havia o ceticismo natural e também explicações mais pé no chão. Por exemplo, o sargento Flávio Costa, que era um dos fotógrafos, consta que ele depois identificou um objeto que fotografou como sendo o planeta Vênus. Ah, Vênus confunde muita gente até hoje. Com certeza.
E essa identificação, claro, levantou dúvidas. Será que outras fotos também não eram astros ou fenômenos naturais mal interpretados? Só que Vênus não explica feixe de luz atingindo gente, né? Não mesmo. E a questão médica? Essa, para mim, é uma das maiores divergências. A doutora Welaide, lá em Colares, vendo sintomas físicos e falando causa desconhecida. E o relatório médico oficial da Operação Prato, assinado por um psiquiatra militar, o tenente-coronel Dr. Pedro Ernesto Póvoa, dizendo outra coisa. O que ele disse? Basicamente que os sintomas físicos relatados pelas vítimas, queimadura, fraqueza, etc., eram reações normais do corpo ao medo e ao estresse. Uma descarga adrenérgica, ele chamou. E classificou o fenômeno todo como histeria coletiva. Histeria coletiva? Mas e as marcas físicas? As queimaduras? Como histeria explica isso? Pois é. São duas avaliações médicas completamente opostas sobre os mesmos pacientes, as mesmas ocorrências. Isso é muito estranho. Um médico na ponta vendo algo inexplicado e um relatório oficial militar dando uma explicação psicológica para tudo. Chega a ser suspeito, né? No informe que mandou para Brasília, refletiu essa confusão. O documento do SNI reconhece que os fenômenos existiam, que os relatos de ataques eram reais. Ah, então a SNI confirmou? Reconheceu a existência dos relatos e dos fenômenos, mas, ao mesmo tempo, apontou a confusão na equipe da FAB, falou do misticismo do povo local, da exploração da imprensa e sugeriram que o histerismo podia levar a alucinações. Ou seja, ficou em cima do muro. Entendi. Reconheceu o problema, mas evitou cravar uma causa extraterrestre ou algo assim. Qual foi a recomendação deles? Bem pragmática. Proibir a venda de bebida alcoólica na região e manter a vigilância militar. Basicamente, controlar a situação socialmente, sem necessariamente resolver o mistério. E aí, no meio disso tudo, a operação acaba. Em dezembro de 77. Do nada. Bem abruptamente, sim. Pouco tempo depois daquele relato do Holanda sobre o objeto gigante no rio Guajará, o superior dele, o brigadeiro Protásio, mandou suspender a operação principal em Colares. Mas por quê? Justo quando parecia que estavam vendo coisas importantes. Essa é a pergunta de $1 milhão. Uma hipótese interessante veio de fora, do Luiz Elizondo, aquele ex-oficial do Pentágono que trabalhou com OVNIs nos Estados Unidos. O que ele disse? Ele sugeriu que, no contexto da Guerra Fria, talvez houvesse um receio do governo brasileiro. Medo de que aqueles objetos fossem, sei lá, tecnologia secreta americana ou soviética operando ali na Amazônia. Faz sentido. Mexer nisso poderia causar um incidente diplomático. Exato. Então, encerrar a investigação e manter tudo em sigilo seria uma forma de evitar problemas maiores, de não mexer nesse vespeiro. Elizondo acha que, hoje, com outros países se abrindo mais, talvez o Brasil se sinta mais confortável para revisitar isso. E essa questão do sigilo continua até hoje, né? A sensação de que não mostraram tudo. Continua forte. Pesquisadores e ufólogos insistem que boa parte do material, principalmente as fotos e os filmes mais comprometedores, nunca veio a público de verdade. Mas a Fábia não diz que mandou tudo para o Arquivo Nacional? Diz. E de fato existe lá um acervo sobre OVNIs que pode ser consultado. Mas quem já viu diz que é só uma pequena parte do que a Operação Prato supostamente produziu. Falta muita coisa. E ainda tem a polêmica das fotos manipuladas. Pois é, para complicar mais ainda. Anos depois, o filho do sargento Flávio Costa veio a público dizer que, quando era adolescente, a pedido do pai, teria alterado algumas fotos. Fez pontos de luz parecerem mais com discos voadores. Nossa, isso joga uma pá de cal em cima de parte da evidência visual, então. Joga uma dúvida enorme, né? Quais fotos seriam essas? Quantas foram usadas nos relatórios oficiais? Isso nunca ficou totalmente claro. Mais uma camada de névoa sobre o caso. E o destino do Capitão Holanda, o comandante, também é cercado de mistério. Sim. E em 1997, 20 anos depois da operação, ele deu aquelas entrevistas bombásticas para a revista UFO, confirmando tudo, falando dos seres. E logo depois? 2 meses depois das entrevistas serem publicadas, ele cometeu suicídio.
foi encontrado morto em casa. Isso é terrível! E, claro, alimentou todo tipo de teoria da conspiração, né? Queima de arquivo. Inevitável pensar nisso. Mas pessoas que eram próximas dele na época, como o Ademar Javard, editor da UFO, disseram que Holanda já vinha sofrendo de depressão há tempos, já tinha tentado suicídio antes. Então talvez as causas fossem mais complexas, pessoais. Embora não dê para descartar o peso que deve ter sido carregar essa história por 20 anos e a pressão depois de falar. De qualquer forma, é mais um elemento trágico e complexo nesse caso todo. E reforça a questão da transparência, né? O que acontece quando o governo investiga algo assim e não abre o jogo. Exatamente. Levanta um debate super atual sobre fenômenos aéreos não identificados, os FANI, como se chama hoje, e o direito da sociedade ao acesso à informação. Mas a gente não pode esquecer que, por trás da investigação militar, das polêmicas, tinha gente vivendo aquilo, né? As comunidades ribeirinhas. Fundamental lembrar disso. A Operação Prato não foi só um arquivo militar. Ela aconteceu num lugar com pessoas, com uma cultura, e impactou a vida delas profundamente. Como isso é visto hoje por lá? Estudos mais recentes, de antropólogos, sociólogos, foram olhar a memória coletiva em Colares. E o que eles mostram é fascinante. O trauma inicial do chupa-chupa, com o tempo foi sendo ressignificado. Como assim? O fenômeno foi meio que incorporado à identidade local. Ele hoje convive com os mitos e lendas tradicionais da Amazônia, como o boto, a matinta, a pereira. Virou parte da história da região, da cultura. Que interessante. Deixou de ser só medo para virar parte do folclore local, digamos assim. Não diria folclore no sentido de mentira, mas parte da cosmologia, da forma como eles entendem o mundo, que inclui o misterioso, o inexplicável. E a mídia teve um papel enorme em como isso foi contado e lembrado ao longo dos anos. Tem um estudo que compara isso com aborígenes australianos, né? Sim. Os Wapiti, na Austrália. Eles também interpretam relatos modernos de OVNIs e até abduções usando as lentes da cosmologia ancestral deles, como o mito da serpente arco-íris. Mostra como a cultura é uma ferramenta poderosa para dar sentido ao desconhecido. Então, em Colares, foi um choque de visões de mundo. Claramente. De um lado, a cosmologia ribeirinha, local, tentando entender aquelas experiências anômalas com suas próprias referências, muitas vezes ligadas ao espiritual, ao encantado. Do outro lado, a visão de fora, militar, racionalista, científica, ou pseudocientífica no caso da histeria coletiva, tentando encaixar tudo em categorias conhecidas como fenômeno natural, tecnologia ou doença mental. E o OVNI vira um símbolo no meio disso tudo. Exato. Um símbolo que talvez reflita as tensões daquela época na Amazônia entre tradição e modernização, entre o conhecimento local e o saber que vinha de fora, imposto. É bem complexo. Bom, então, para a gente amarrar tudo isso, tivemos eventos muito estranhos, assustadores mesmo, lá na Amazônia, com relatos de danos físicos documentados por médica local. E isso levou a uma resposta militar grande, a Operação Prato, que, por sua vez, registrou oficialmente fenômenos aéreos inexplicáveis com manobras impossíveis para a época. Só que, internamente, a própria operação tinha visões conflitantes. Iam de histeria coletiva até a convicção de tecnologia desconhecida ou alienígena. E tudo acabou de forma abrupta, sem conclusão clara. E ficou a dúvida sobre o que realmente aconteceu com todo o material coletado. As fotos, os filmes, o sigilo persiste. E temos testemunhos fortes, como o do comandante Holanda, mas também o ceticismo oficial e a polêmica das fotos supostamente manipuladas. E talvez o mais importante, temos uma comunidade que viveu aquilo na pele, interpretou a sua maneira e integrou essa experiência na sua história, na sua cultura. Exatamente. Então fica a pergunta final, né? Diante dessa salada toda de observações militares incríveis, relatos de efeitos físicos, ceticismo oficial, sigilo, possíveis fraudes e as interpretações culturais locais, qual lente nos ajuda mais a entender a Operação Prato? Foi só um caso de histeria muito bem documentado, quase por acidente? Foi um encontro real com algo diferente? Ou será que foi um fenômeno com múltiplas camadas, moldado tanto por algo genuinamente estranho, quanto pela cultura, pelo medo
e pela própria investigação que tentava entendê-lo. A busca por respostas, quase 50 anos depois, continua.